Oi, pessoal. Então, continuando o estudo de prótese parcial removível, agora sobre o sistema de conexão. Então, a prótese parcial removível é um aparelho biomecânico bilateral que envolve, então, os dois arcos a qual faz parte. Dessa forma, sempre é necessário conectar os elementos da PPR dos dois lados da arcada. Os elementos responsáveis por essa conexão e transmissão de força aos elementos de suporte são os conectores e eles fazem parte do sistema de conexão. Os conectores são classificados em conectores maiores e conectores menores. Os conectores maiores, eles têm a função de unir os elementos da prótese e os conectores menores têm a função de unir os elementos ao conector maior. Com relação aos conectores maiores, eles têm a função de unir os elementos da prótese, transmissão de cargas para estruturas de suporte, minimização do torque aos dentes. Requisitos de possuir rigidez, impedir traumatismo no tecido gengival, manter contorno natural das estruturas subjacentes, possuir bordas arredondadas distantes da gengiva marginal livre, sendo a distância de 6 mm para os conectores maxilares e 4 mm para os conectores mandibulares, e evitar impactação alimentar. Os conectores maiores devem ser rígidos para distribuir uniformemente as cargas mastigatórias. Então, diferente da ponta do braço de retenção do grampo circular, que é flexível, e da parte da barra distante do dente, essas duas estruturas são flexíveis. Então, diferente delas, os conectores maiores eles têm que ser rígidos, tá? O conector maior maxilar, ele se destina a propiciar principalmente suporte. E o conector maior mandibular, ele tem a função de promover retenção indireta. O que é essa retenção indireta? Ela pode ser realizada por um apoio, por um grampo, por um conector. Nesse caso, é por um conector. E é uma tentativa de minimizar ou neutralizar a linha de fulcro. E o que é essa linha de fulcro? A linha de fulcro é uma linha imaginária que vai passar pelos pilares dos dentes posteriores da prótese. E ela determina um eixo que vai ser mais favorável para a prótese se movimentar, para a prótese girar. Então, em outras palavras, esse conector maior, ele vai atuar como um retentor indireto, ou seja, ele vai minimizar, neutralizar a linha de fulcro, provocado principalmente pela resiliência da fibromucosa, que é mais evidente em casos de extremidades livres, tá? Então, a tendência da prótese ter a movimentação é maior quando as extremidades são livres. E nesse caso, os conectores atuam como retentores indiretos, tá? Os conectores maiores maxilares, a gente vai falar dos conectores maiores maxilares, conectores maiores mandibulares e depois conectores menores. Os conectores maiores maxilares, eles devem ter uma distância da gengiva marginal livre de cerca de 6 milímetros e cruzam a linha média em um ângulo de 90 graus. Aqui nessa região a gente consegue ver bem que essa parte do conector maior, ela fica distante da gengiva marginal livre cerca de 6 milímetros. O primeiro tipo de conector que a gente vai falar é a barra palatina. A barra palatina é o conector mais utilizado e ela deve ter uma largura de pelo menos 8 milímetros para garantir uma estabilidade adequada. As indicações, então, ela pode ser utilizada em espaços protéticos pequenos, uni ou bilateralmente. Em casos dentos suportados, então principalmente classe 3. Aqui a gente consegue ver, é um caso dento suportado e ela
está ocupando, ela está servindo para um espaço pequeno unilateral. E nesses outros dois casos, para substituir elementos bilateralmente. A contraindicação para a barra palatina é o palato profundo, é a presença de torus palatino proeminente e inoperável, e é quando tem a necessidade de repor dentes anteriores. Então, se o paciente tem que repor dentes anteriores, essa barra ela não é a mais indicada, porque ela não alcança os dentes anteriores. Então, tem outras opções para se utilizar. Com relação à barra palatina dupla ou antero-posterior. A barra palatina dupla ou antero-posterior, ela é composta por uma barra anterior, que acessa a região dos dentes anteriores, vai se alojar nos tecidos subjacentes, e ela é composta por uma barra posterior, que acessa os espaços, edêntulos. E aqui ela fica localizada mais próximo do limite entre o palato duro e o palato mole, tá? Essa segunda barra. A barra anterior, ela tem uma largura de 6 a 8 milímetros e a barra posterior cerca de 3 a 4 milímetros. Então, a gente tem que ter uma distância mínima entre essas duas barras de 15 milímetros para evitar acúmulo de alimentos, tá? Então, barra palatina dupla ou antero-posterior. Nesse caso, como ela atinge a região dos dentes anteriores, então ela pode ser usada quando há falta de algum desses dentes, né? Diferente da barra palatina, tá? Então, ela vai alterar com relação a isso, porque ela tem uma barra a mais. Então, barra palatina dupla ou barra antero-posterior. A indicação dessa barra, então, é em casos de ausência de dentes anteriores e também quando há presença de um tórus que fique à frente da barra palatina, da barra posterior. Então, nesse caso, se o paciente tem um tórus que é pequeno, até a gente consegue utilizar essa barra, né? A contraindicação é quando há um palato profundo e um tórus palatino grande na região da barra posterior, que impeça a sua colocação. Então, barra palatina dupla ou barra antero-posterior. A barra palatina suspensa é uma modificação da barra palatina dupla, é uma modificação da barra antero-posterior. Ela é uma barra suspensa que se aloja nas superfícies palatinas dos dentes de suporte e possui a barra posterior. Então, o que é importante para utilizar essa barra suspensa, barra palatina suspensa, os dentes pilares, é importante que eles tenham coroas clínicas longas. Então, as indicações são dentes anteriores com prognóstico duvidoso e que precisam de estabilização. Então, dentes, por exemplo, que tenham um comprometimento periodontal, a gente consegue utilizar essa barra palatina suspensa para fazer uma ancoragem, para fazer essa esplintagem ou ferolização dentária. Quando há ausência de dentes anteriores, também é possível colocá-la. E também quando há um tórus palatino volumoso e inoperável, mas que não esteja no local da barra posterior. A contraindicação é palato profundo e dentes com coroas clínicas curtas, que não dê para fazer o encaixe da barra anterior. A barra palatina em forma de U ou ferradura, ela deve ter uma largura da barra de no mínimo de 8 milímetros, evitar a deflexão durante o ato mastigatório e a higienização da prótese pelo paciente. Indicação: palato profundo, então, dentre as maxilares, essa daqui é a primeira que é possível utilizar quando o paciente tem um palato profundo, dentes anteriores ausentes, tórus palatino volumoso e inoperável. Então, essa daqui
Ela consegue ser utilizada para um paciente que possui palato profundo e que possui ausência de dentes anteriores, além da presença de torus palatino. Essa também é a primeira placa das que a gente já abordou em que é possível utilizá-la quando há um torus palatino volumoso, né? As outras podem ser colocadas, a barra palatina dupla ou a barra suspensa, mas ela tem que estar aqui nos limites entre a barra palatina anterior e a posterior, né? Tem essa limitação. Se o tórus for muito grande, aí a gente já tem essa outra opção que é a barra palatina em forma de U, tá? Em que está indicado quando na presença do tórus palatino volumoso. Então, a largura de 8 milímetros. Contraindicação, necessidade de grande suporte e extremidades livres, porque ela tende a fletir. Quando a gente tem a barra palatina anteroposterior, que é a barra palatina dupla, e a gente tem a barra palatina em formato de U. Quando que a gente vai escolher usar uma ou usar outra, né? Já que elas ocupam dentes anteriores. Então, se eu tenho uma ausência de dentes anteriores e uma presença de um tórus grande, eu utilizo a barra palatina em forma de U. Agora, se eu tenho ausência de dentes anteriores e eu tenho ausência de tórus maxilar, então tanto faz, eu posso usar ou uma ou outra. Lembrando que na barra palatina em forma de U, a gente tem o aspecto do palato profundo. Então, se o paciente tem um palato profundo, eu escolho a barra palatina em forma de U, tá? Com relação... Opa! Vamos por último e depois a gente fala novamente. Com relação ao último conector, esse é o conector palatino completo. Ele é muito semelhante a uma prótese total, por isso alguns pacientes eles tendem em algumas situações não querer utilizar próteses parciais removíveis com esse tipo de estrutura. Antigamente era confeccionado somente metal, e hoje em dia ele é composto por um metal e uma resina, né? E por resina acrílica, então ele é considerado misto, um conector palatino completo misto. A indicação desse conector palatino completo é na necessidade de suporte em casos de extremidades livres ou grandes espaços edêntulos. A gente tinha acabado de falar, fazendo um comparativo, que a barra palatina em U, a gente não pode, ela tem as suas vantagens, mas ela não pode ser colocada quando a gente tem espaços, extremidades livres, porque ela vai causar deflexão, né? Indicação, então, necessidade de suporte, casos de extremidades livres ou grandes espaços edêntulos. E a contraindicação, lógico, com presença de um tórus volumoso. No caso abaixo, se não houvesse o tórus maxilar, seria confeccionado o conector palatino completo. Porém, devido a essa estrutura, o ideal é a utilização da barra palatina em forma de U. Aqui, critérios para a seleção dos conectores maiores maxilares, então necessidade de suporte, e aí a gente pensa no conector palatino completo. Presença de tórus palatino, então a gente pensa na barra palatina anteroposterior e na barra palatina em forma de U, lembrando que nesses casos a gente limita o seu uso, porque o tórus eles tem que ser pequeno e tem que estar dentro da distância de 15 centímetros, de 15 milímetros da barra palatina anterior e da posterior. E já na barra palatina em forma de U é uma indicação quando tem a presença de tórus. E também em forma de U quando há um palato profundo.
Substituição de dentes anteriores, então a gente pensa na barra palatina antero-posterior, na barra palatina suspensa, que é aquela que a gente comentou que pode ser usada em pacientes com comprometimento periodontal, mas que os dentes pilares devem ter uma coroa clínica grande, e a barra palatina em forma de U também para substituir os dentes anteriores. Estabilização de dentes, barra palatina suspensa, fonética, atitude do paciente, então é um fator não tão determinante, e necessidade da retenção indireta. Bom, com relação agora aos conectores maiores mandibulares. O primeiro conector maior mandibular é a barra lingual. A barra lingual, ele é o mais utilizado e ele tem que ter uma largura mínima de 4 milímetros, ficando 3 milímetros distante da gengiva marginal livre e do fundo do assoalho. Então, precisa ter uma distância entre margem gengival e assoalho da boca de pelo menos 9 a 10 milímetros, que é a soma disso aqui. Então, essa é uma das necessidades para quando eu vou utilizar uma barra lingual. Então, a minha distância da margem gengival até o assoalho deve ter aproximadamente 9 a 10 milímetros. Por quê? A minha barra ela tem uma largura de 4 e a distância entre margem e começo da barra e a barra até o assoalho é de 3 e 3. É necessário que seja feito um alívio em cera na região para que ela não fique incomodando os tecidos moles subjacentes. Indicação: a altura suficiente entre o assoalho da boca e a gengiva marginal livre e não há necessidade de retenção indireta. Contraindicação: quando há necessidade de retenção indireta na região anterior. Distância pequena entre o assoalho da boca e a gengiva marginal livre, então quando o rebordo é muito reabsorvido. Inserção alta do freio lingual e presença de toros lingual volumoso e inoperável. Então essa é a barra lingual. O próximo conector maior mandibular é a barra lingual dupla ou barra lingual de Kennedy. Ela possui uma barra lingual inferior e uma barra superior localizada na face lingual dos dentes inferiores. Então, é necessário também que seja feito um alívio de cera na região da barra inferior. A distância mínima entre as barras deve ser de 3 milímetros para evitar a impacção alimentar e a barra inferior deve ter uma largura mínima de 4 milímetros. É necessário que os dentes suportes que alojem as suas extremidades tenham nichos preparados para a colocação da barra. Com relação a diastemas, então, necessidade de confecção da barra lingual dupla descontínua, tá? Acho que tem uma foto aqui, ó. Barra lingual dupla descontínua. Indicação, então, da barra dupla, lingual dupla, necessidade de retenção indireta, principalmente classe 1 de Kennedy, dentes com comprometimento periodontal. Então, até agora, o que a gente falou de comprometimento periodontal é a barra palatina suspensa e agora a barra lingual dupla para dentes inferiores, mandibulares. A contraindicação da barra lingual dupla são dentes com coroas clínicas curtas, distância pequena entre o assoalho e a gengiva marginal livre, inserção alta do freio e presença de toros lingual volumoso e inoperável. É basicamente a mesma coisa que a barra lingual, tá? Mas ela tem uma barra dupla que pode causar esse suporte nos dentes periodontalmente comprometidos. A placa lingual, a gente está falando de barra, agora nesse momento a gente vai falar de placa. A placa lingual nada mais é do que a fusão das barras superior e inferior da barra lingual dupla.
Quando a gente fala de barra, é uma estrutura mais fina. A placa lingual, ela é uma estrutura maior. Então, a placa, a gente tem uma barra superior, ancorada nos dentes, na palatina dos dentes inferiores, e uma placa inferior. Essa placa, ela recobre, então, dente e mucosa, e as suas indicações são substituição de dentes anteriores com prognóstico duvidoso, então, compromete periodontal ou ausentes, necessidade de retenção indireta, quando há impedimento para a colocação de uma barra lingual ou uma barra lingual dupla devido à distância pequena entre o assoalho da boca e a gengiva marginal livre. Então, quando eu tenho o espaço pequeno, eu consigo utilizar a placa lingual. Indicação, quando há presença de um freio lingual que tenha uma inserção alta e também quando eu tenho um tórus lingual volumoso e inoperável. Certo? Então, placa lingual, se eu tiver um tórus na mandíbula, eu posso utilizá-la. A sua contraindicação está relacionada com relação à má higienização, tá? Porque ela impede o massageamento normal dos tecidos que ela vai recobrir aqui na lingual, tá? Então, aqui das que a gente tinha falado, os maxilares. Da presença do tórus palatino, a gente tinha a barra palatina anteroposterior ou barra palatina dupla e a barra palatina em forma de U, né? Principalmente a barra palatina em forma de U. Na mandíbula, a primeira que fala sobre a presença de tórus, que é indicação, é a placa lingual, tá? Uma observação, paciente com tórus mandibular, que é classe 1 de Kennedy. O que eu uso? A placa lingual ou a barra lingual dupla? A placa lingual, porque a presença de tórus é uma contraindicação da barra lingual dupla, mas é uma indicação para a placa lingual. Outra observação, então, um paciente com um tórus mandibular, um paciente classe 1 e que tem uma distância pequena entre o assoalho da boca e a gengiva marginal livre, juntamente que tem a necessidade de retenção indireta, placa lingual ou barra lingual dupla? Placa lingual, tá? O próximo que a gente vai falar é a placa dental. A gente falou sobre a placa lingual. Agora, a placa dental, ela é semelhante à placa lingual, mas ela difere unicamente por não recobrir a gengiva marginal. Ela recobre só dente. As suas indicações são substituição de dentes anteriores com prognóstico duvidoso, distância pequena entre o assoalho da boca e a gengiva marginal livre, freio lingual com inserção alta, tórus lingual com volume inoperável. Então, tanto a placa lingual quanto a placa dental podem ser utilizadas quando há tórus lingual, tórus mandibular com volume inoperável, assim como quando há presença de freio e quando a distância entre o assoalho da cavidade e a gengiva marginal livre é pequena. A contraindicação para a placa dental são dentes com coroas clínicas curtas, né? Porque ele vai ficar ajustado justamente sobre a palatina, sobre a lingual desses dentes. A vantagem é que ela permite o massageamento da gengiva marginal livre, diferentemente da placa lingual, né? Agora, a gente está acabando, tá quase. A gente tem a barra sublingual, que é uma indicação, não é muito utilizada, indicação grandes reabsorções devido a problemas periodontais. E a gente tem a barra vestibular. A barra vestibular também é raro seu uso, mas existe. E ela ocorre quando há uma inclinação dos dentes paralingual. Então, as indicações são grande inclinação dos dentes inferiores para lingual e a presença de tórus lingual volumoso e inoperável. As contraindicações é a presença de altura do fundo do sacro vestíbulo labial, pequena altura,
Então, essa parte aqui, porque senão ela vai ficar visível. E inserção alta do freio labial. Essa é a swing lock, é o último conector mandibular maior. Ele é constituído por uma placa lingual e uma barra vestibular articulada. Ou seja, essa barra é unida ao conector maior por uma dobradiça de um lado e o fecho de outro. Indicações são dentes com suportes tratados periodontalmente, mas com prognóstico duvidoso. Dentes e tecidos moles com contornos desfavoráveis. As contraindicações, então, pequena altura do fundo do saco de vestíbulo labial e inserção alta do freio labial. Aqui, critérios para a seleção dos conectores maiores mandibulares, então, necessidade de retenção indireta, estabilidade horizontal, considerações anatômicas, estética, planejamento preventivo e preferência do paciente. Agora, a gente vai começar os conectores menores. Os conectores menores vão conectar as outras estruturas da placa, as outras estruturas à barra, né? A placa aos conectores maiores. Então, funções: unem os elementos da PPR ao conector maior. Transferência de esforços. É importante que a confecção dos conectores menores siga os seguintes princípios. Eles não devem ser posicionados em regiões convexas dos dentes para evitar desconforto do paciente. Dessa forma, é necessário que estejam localizados nas regiões das ameias e que essas regiões sejam feitas alívios para evitar efeitos de cunha, tá? Então, os conectores menores, eles estão sempre localizados entre as ameias. Devem cruzar os tecidos gengivais em ângulo reto. Deve existir um espaço mínimo de 5 milímetros entre os conectores menores adjacentes, para evitar impacção alimentar. Devem apresentar a região próxima ao conector maior mais larga do que a região que faz contato com os dentes. Não devem causar defeito de cunha, devem contactar as superfícies axiais proximais e linguais ou palatinas, chamados planos guia, naturais ou preparados para propiciar paredes paralelas entre si e com a trajetória de inserção, de forma a individualizar a trajetória de inserção e remoção da PPR, aumentando assim a estabilidade da prótese. Então, um cruzamento com tecidos gengivais em um ângulo reto. Os conectores menores podem ser dos tipos interdentais, proximais, interdentais, proximais e rede de retenção. 5 milímetros entre um conector e outro, aqui presente entre as ameias, e possuir uma rigidez adequada. Aqui uma observação. Os top tissulares são estruturas que impedem com que a estrutura da prótese parcial removível se desloque, saindo de posição durante os procedimentos de prensagem da prótese. Pode causar um incômodo temporário no paciente durante a prova em boca, mas ela não deve ser removida, tá? É esse aqui o top tissular. Bom, então os conectores menores podem ser interdentais, proximais e rede de retenção. Gente, era isso. Espero que tenha ajudado vocês.